Sejam mais que super bem-vindos e hoje eu vou falar e responder uma pergunta que me fazem bastante. Daji, se meu salário não sobra, como é que eu vou sair do caos financeiro? O tema de hoje é, se seu salário não sobra, essa é a única solução. Então hoje eu vou trazer a única solução para resolver esse problema chamado meu salário nunca sobra. Turma, o que é importante que fique muito claro? Todas as vezes que a gente fala de salário sobrar, e alguém me fala assim, o meu salário não tá sobrando. Eu gosto de colocar na mesa a seguinte frase, e eu acredito que tem muitos vídeos meus onde eu falo isso. O fato de você e muitas pessoas dizerem que é normal o salário não sobrar, não significa que isso seja normal. Por exemplo, já teve um momento da minha vida onde eu achei normal o salário não sobrar. Hoje meu salário sobra. Por quê? Teve algum momento da minha vida que eu falei, não é possível que eu vou viver até o último dia da minha vida e vou até o caixão com problema financeiro. Como eu vi muita gente morrer lá dentro do banco quando eu trabalhava lá, a pessoa morreu e deixou dívida. Aí às vezes os parentes iam lá para perguntar se a pessoa tinha algum seguro. Eu falava, olha, não tem seguro, as contas já estão todas bloqueadas e aí agora tem que fazer um inventário porque ficou uma dívida aqui de tanto e aí de acordo com o patrimônio, né? A gente sempre fala que morto não deixa dívida, né? Ele deixa patrimônio menos dívida, mas a pessoa que levou dívida até o último dia da tua vida. E eu falo disso com muita firmeza para dizer, cara, vai chegar um momento que você vai ter que escolher se você quer viver até o último dia da tua vida com problema financeiro sem resolver, se você vai mudar. Eu tô partindo do princípio que você quer resolver. E eu sempre falo que é preciso a gente desnormalizar problema financeiro. O fato do Brasil ser um país que tem milhões de pessoas endividadas faz com que dívida caia no senso comum. E eu quero te explicar isso aqui. As pessoas fazem piada com problema financeiro. Se você entrar, antigamente na minha época chamava Zorra Total o programa, mas hoje em dia são outros programas de piada que tem. Qual é a piada que mais faz rir? Tirando dinheiro tá tudo bem, piada com dinheiro. Esses dias eu vi um meme específico, uma mulher fazendo ali um humor, falando assim, não tem dinheiro, amiga? Estoura o cartão. Entra no vermelho do especial, depois é só você ir no banco e juntar tudo numa parcela só, pegar um empréstimo. Fazendo piada com a situação financeira. E eu parto do princípio que você não é uma pessoa vadia. Eu tenho certeza que você está me assistindo no teu horário de almoço, ou no teu horário de descanso, ou no horário que você está trajetando de um lugar para o outro, né? Se movimentando de um lugar para o outro. Eu não falo com gente vadia, que quer dar calote no banco, que não quer pagar suas contas. Essas pessoas não acompanham o canal de educação financeira. Essas pessoas estão fazendo outra coisa da vida delas, vendo vídeo engraçadinho no TikTok. Eu falo com gente que tá querendo resolver a situação. Então eu sei que você não é uma pessoa vadia, que não quer nada com a vida. Só que talvez você faça parte desse grupo de pessoas que normalizou viver com problema e que, cara, é assim. É assim, não tem outro jeito. Todo mundo vive assim, eu acabo vivendo assim também. E não tem como eu começar a falar do conteúdo de hoje sem trazer isso pra mesa. Porque quando as pessoas me falam que elas não têm dinheiro, o que eu esperava das pessoas? Eu esperava que elas estivessem assim, pô, Daji, eu trabalho pra caramba, meu salário não sobra, eu tô grilada, eu tô puta, eu tô indignada. Eu esperava que as pessoas viessem assim falar comigo. Mas não é assim que elas falam comigo. Sabe como que elas falam comigo? Eu vou fazer um teatro aqui pra vocês. Ai, Daji, tá difícil, né? Porque os preços subiu. Aí tem um monte de conta. Não sobra não, na verdade até falta. É assim, ó. E aí eu tô falando um pouco, como eu falei, tô fazendo uma encenação aqui, mas é assim que as pessoas falam. Tá foda, tá punk, Daji, tá difícil. É louco demais isso. Uma pessoa que trabalha. Você quer passar o resto da sua vida assim? Quando eu converso com uma pessoa, sem ser assim na internet, alguém que tá na posição de me ouvir, né? Quando eu converso com uma pessoa assim, eu fico horrorizada da pessoa falar pra mim, com a maior naturalidade do mundo, que não tem dinheiro, que a situação tá difícil. Eu acho esquisito, porque pra mim, você que trabalha, tem que ser tomado por uma indignação diante da sua situação financeira. Por que eu não faço live aqui mansa? Por que eu não faço live num tom assim? Oi, gente, hoje nós vamos falar sobre o salário não sobrar. O salário não sobrar? Vocês não iam me assistir, cara. Por que eu bato na mesa? Agora compraram um microfone novo, vou mostrar pra vocês. Não pode bater na mesa. Aí eu falo, como é que eu vou bater na mesa agora? Não pode mais bater na mesa, não estoura o som aí do outro lado. Mas eu falo, por quê? Eu fico indignada praticamente pra passar um pouco dessa indignação pra vocês. Daji, você não vai ensinar o que tem que fazer? Tô ensinando.
passo primeiro. Você tem que ficar puto com essa situação. E eu tô falando de ficar puto de verdade, de ficar grilado, de ficar com ódio. Eu falo, sabe aquela coisa da força do ódio? As pessoas agem por amor ou por ódio. Porque por amor eu acho que não tá resolvendo. Porque educação financeira de coraçãozinho tem um monte no YouTube. Não tem como falar de resolver problema financeiro sem você ficar com ódio. Sem surgir dentro de você uma indignação. E a palavra é essa. De você olhar pra tua vida financeira, eu não aceito mais isso aqui na minha vida. Eu não quero mais passar por isso. A minha primeira decisão na vida foi eu não quero mais ter que tirar coisa do carrinho do supermercado. A coisa desse tamanho aqui, ó. Eu não quero mais tirar coisa do carrinho do supermercado. Semana passada eu fui no supermercado e eu cheguei no caixa, eu falei assim, cara, eu acho que eu não vou levar isso aqui, porque eu não queria. Pra mim é difícil arrancar uma coisa do carrinho por não querer. Porque me remete a um passado que eu tirava sempre. Eu ia pro caixa e falava, cara, não vai dar o dinheiro, eu vou ter que tirar. Vi minha mãe fazendo isso a minha infância praticamente inteira. Opa, peraí, acho que não vai levar tudo. Pega uma calculadora, vamos somar para de acordo com o dinheiro que a gente tem. Eu não sou contra economizar, mas caraca, se trabalhar o mês inteiro o dinheiro não dá, tem que surgir uma indignação. Então, o primeiro grande ponto dessa live é assim, que eu espero que você, né, consiga, com o que eu tô te falando aqui, a próxima vez que você falar assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, vocês se indignem. Vocês fiquem tipo, cara, não dá mais pra eu continuar assim. E hoje eu vou começar falando dessa indignação. Por quê? Quando você entende, né, e aqui eu fiz uma encenação, eu mostrei isso pra vocês, talvez vocês estão se perguntando, Daji, talvez vocês estão se perguntando, não, eu vou falar isso pra vocês, né? Cara, de onde você tirou essa sua visão de que as pessoas são apáticas diante do problema financeiro? Atendendo, gente. Eu tenho mais de 9.000 alunos hoje. Antes de ter mais de 9.000 alunos, eu atendia no meu escritório. As pessoas chegavam arrumadas lá, bonitinhas, né? Todas cheirosinhas para falar com a consultora financeira. E elas sentavam e mostravam a realidade da vida financeira delas muito tranquilas. Eu olhava para a cara da pessoa, eu olhava pro registrado. Eu olhava para a cara da pessoa, eu olhava pro registrado. Eu falava assim, não tá normal a reação dessa pessoa frente a esse problema? E pior, não tá normal a atitude dela. Porque eu via o caos financeiro instaurado e via a pessoa gastando dinheiro do jeito errado, usando cartão para pagar cartão e pagando juro. Eu falei, cara, você pagou cartão, você pagou conta com cartão. Ontem alguém me fez uma pergunta. Ah, Daji, tá tudo bem eu pagar todas as minhas contas no cartão? Não tá tudo bem não, cara. Você paga 3% de juro, 4% de juro por mês para pagar uma conta em dia. Não tá tudo bem não. Tá tudo errado. Você ficar usando esses pay da vida aí. Então, assim, eu comecei a olhar e falei, esse cara tá tudo muito estranho. E essa continua sendo a minha indignação. Eu acho muito esquisito. Acho muito esquisito as pessoas estar passando por problema financeiro e tá de boa. Tá assim, tô sofrendo, mas é o que é o que tá. Então, muito de eu trazer isso pra você é falar assim, olha, enquanto você não for tomado por essa indignação, eu posso falar aqui alto, eu posso bater na mesa, eu posso falar que essa indignação toma meu coração todo santo dia. Não tem um dia que eu não me indigno com coisa de comentário, de postura de gente na internet e falo, meu Deus, onde essas pessoas estão vivendo, pelo amor de Deus? Não adianta eu fazer nada. Se você, que é o dono e proprietário da situação financeira, não bater na mesa também e falar, cara, eu não aguento mais passar por isso. E pode parecer que eu tô sendo repetitiva. E se parecer, eu tô mesmo. Porque é muito provável que vai ter gente que vai assistir essa aula aqui, talvez vai até sair do vídeo dizendo que eu falo demais, que eu falo, mas não falo como resolve, mas eu tenho 4.000 vídeos postados na internet e ainda tem milhões de pessoas endividadas. Então o problema não é técnica de solução, o problema é falta de consciência. As pessoas não perceberam que elas têm um problema. As pessoas não perceberam que chega de procrastinar aquele problema. E que vai chegar um momento que elas vão ter que falar assim, eu vou resolver, vou procurar alguém pra me ajudar, vou dar um jeito de resolver isso aqui. Pra mim, a ruptura entre estou com um problema e vou resolver é falta de conscientização da gravidade daquele problema. Quanto tá custando ficar mês após mês sambando com salário, não dando para pagar todas as contas? Quanto tá custando no futuro dos seus filhos o que você não tá conseguindo proporcionar para eles? Quanto tá custando você sofrer dia após dia por causa de dinheiro? Sempre que eu faço essas lives, eu falo para as pessoas que, para mim, a minha maior dificuldade da vida é quando eu tô com muita dificuldade ou para dormir, ou eu não consigo dormir e eu acordo cansada. Caraca, meu dia parece que não rende. E eu lembro muito bem como era endividada, eu não dormia. Eu despertava 2, 3 vezes à noite.
Recentemente eu mudei de casa porque eu não tava suportando o barulho de madrugada de vizinho. E eu falei, eu não consigo viver se eu não dormir pelo menos umas 4 horas de sono de noite. E aí eu não consigo no outro dia render, meu trabalho rende menos, eu fico nervosa, fico irritada. Não dá, eu preciso dormir. Eu preciso descansar. Aí a pessoa que tem problema financeiro não descansa, eu não descansava. Era uma pessoa que vivia me arrastando pela vida, deprimida, pensando besteira. Por quê? Porque não tem vida. E Daji, você tá aí falando disso, tal. Cara, se você tá se identificando com alguma coisa que eu tô falando, eu falo do que eu vivi, eu falo do que eu sei que as pessoas vivem pra você falar, caraca, então peraí, não sou só eu que tô passando por isso. Tem mais pessoas passando por isso. Então, o primeiro ponto aqui, central de tudo eu preciso me indignar. E essa indignação, ela tem que ficar dentro de você até a resolução do problema. Não adianta se indignar porque a Daji tá aqui fazendo uma live e 2 horas depois passar. Não, cara, tem que ser uma indignação constante até a resolução do problema. Eu não vou levar esse problema mais adiante. Se levar 1 ano pra resolver, beleza, a gente vai resolver. Mas eu vou passar esse período aqui e vou resolver. Daji, qual que é o jeito certo de resolver então? Então vamos lá, vamos falar sobre o jeito certo. Para que eu possa, presta atenção aqui comigo, porque isso que eu vou falar é tão simples que as pessoas ignoram por ser tão simples. Quando eu falo de dinheiro, quando eu falo de caos financeiro, quando eu falo de problema financeiro, eu sim estou falando de aspectos dos impactos que causam na vida, do quanto está custando ficar no problema, eu estou falando dessa parte. Mas quando a gente entra no techniquez, que são os números, eu tô falando de uma conta de mais e menos. Eu tô falando de você trabalha X horas na sua vida, você tem 1 ou 2 trabalhos, para quem é servidor público ali, trabalha em 2, 3 lugares, tem gente que é professor de 3 escolas, tem 3 olerites, e não importa, mas você tem uma entrada de dinheiro, X. Vamos colocar lá, um valor. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, né? Independente do quanto você ganha. Se seja 2 mil. Aqui já entra a galera do eu ganho pouco. Você ganha o que você trabalhou para ganhar. Eu não vou discutir o quanto você ganha, se é pouco ou muito. Eu vou discutir o que você tá fazendo com esse dinheiro que você tem. Tem a parábola lá dos talentos. Para quem é cristão aí já ouviu falar. Deus deu um talento lá para cada um, né? Não é Deus, é a parábola lá que fala. Deu um talento para cada um fez uma coisa com o tal do um talento. Um escondeu, o outro fez não sei o que lá. Então, assim, esse talento, esse dinheiro é o dinheiro que você ralou pra ganhar. Como que você tá usando esse aí? Se você quer ganhar mais, você não vai ver aula minha falando sobre ganhar mais. Não é o que eu falo aqui. Eu primeiro vou te ajudar a gerenciar o que você tem. Então, não importa quanto mas a primeira coisa que eu tenho essa pessoa recebe uma renda. Entra um dinheiro. Ah, mas eu sou profissional liberal. O meu conteúdo é muito voltado para quem é assalariado. Se você é profissional liberal, você não tem uma renda fixa. Mas assim como no teu extrato tem entrada e saída, tem entrada. Então o que é a renda de um autônomo? É tudo que entra na conta todo dia, somado durante 30 dias. Ah, eu sou autônomo, como é que eu defino minha renda? Pega teu extrato do mês passado e soma todos os dinheiros que entrou. Ah, entrou 100 do cliente e tal, 200, tarará, quanto que deu no final do mês? Mas muitas vezes nem isso o profissional liberal faz. Então, profissional liberal, para de se esconder atrás dessa história de que você não tem renda fixa. Você tem sim uma média que entra, às vezes é mais, às vezes é menos, mas algum dinheiro entrou. Porque se você está trabalhando de manhã até de noite, que seja um dia entrou e o outro não, mas está entrando dinheiro. Então, eu sei que eu parto do princípio de que se alguém está sem salário sobrando, ela tem uma renda. Beleza, esse é o mais, da conta de mais e menos. E aí depois, o que tem depois? Tem os menos, que são as saídas. E lembra que eu falei, isso aqui que eu tô falando é tão simples que as pessoas ignoram. De tão simples e bobo que é onde elas mais ignoram. Quando eu tenho uma conta de mais e menos, você tá dizendo que essa conta zera. E às vezes falta. Então você tá dizendo pra mim que entra e sai e às vezes falta. O que eu preciso entender? Eu vou precisar entender cada menos desse e entender assim, cara, o que é esse menos? Vou começar lá do comprovante de pagamento. Cara, o que é esse menos chamado empréstimo consignado? Aí eu pego ali a primeira coisa, empréstimo consignado. É uma dívida com desconto automático em folha. Não tem como tirar o consignado da folha. Pode ser que você tenha escutado que o juro já é baixo e não tem o que fazer. E essa dívida está prevista aí para 6, 8, 12 anos. Algumas pessoas são 12 anos. Para ficar na tua vida ali pelo resto do tempo. E aí o que você faz? O que você está fazendo por essa dívida? Olha onde eu caminhei. Falei da indignação. Falei para vocês da necessidade de ficar com ódio dessa situação e começar a mudar. E agora eu entrei na conta de mais e menos. Qual é o primeiro menos na vida de um assalariado ou de um trabalhador endividado? Comprovante de pagamento. O primeiro menos é o consignado. E o que você está fazendo com esse consignado? Eu vou te dizer o que você está fazendo.
E você tá com raiva de mim, eu acho, agora, tá? Se você ficar com raiva de mim, quer dizer que eu tô fazendo essa live direito. É pra você ficar com raiva mesmo. Com raiva pra você me agradecer depois. Sabe aquele professor chato da escola? Que a gente fala assim, cara, puta professor chato, mas eu agradeço porque ele me fez aprender aquele negócio. É um pouco minha função aqui como mentora de te olhar. Cara, vamos olhar pra esse consignado. Sabe o que você faz com esse consignado? A cada dor de barriga que você tem, você renova ele. Você vai lá, ontem tinha alguém na live, é com muito respeito que eu tô dizendo aqui, pela humildade dele falar. Dagi, renovei meu consignado semana passada, R$180 mil e peguei R$5 mil de troco. E esses R$5 mil de troco aumentou 30 mil a dívida dele, com certeza, porque ao longo de 10 anos, 8 anos, o que você tá fazendo com esse consignado? Aumentando ele. Porque você ainda não organizou sua vida financeira e toda vez que tem um aperto, você vai lá e renova ele. Aí alguém te falou que o juro já é baixo. E aí, porque o juro já é baixo, já faz quanto tempo que você não mexe pra ver? Baixo quanto? Será que realmente não tem como baixar? Eu já fiz tudo que dependia de mim pra baixar esse consignado? Isso é técnica. É técnica pra baixar consignado. Já que adianta eu falar da técnica de como baixa consignado se eu não chamar a sua atenção que pra sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar é uma conta de mais e menos e começa por entender cada menos que tá descontando do salário que você rala tanto pra ganhar. Eu vou ter que olhar pra cada menos. Pra cada menos. Dagi, mas meu extrato é gigante. A gente vai começar olhando pelos menos maiores, né? A gente vai começar a olhar o consignado. Pra entender, será que foi vendido alguma coisa embutido lá dentro? Será que você foi vítima de venda casada? Vítima, entre aspas? Ou te enfiaram goela abaixo? Não sei se quando você era criança, né, você tomou um remédio forçado. Mas tem uma história da minha infância que eu gosto muito de contar que me lembra muito o seguro prestamista, que é uma coisa que entucham em vocês. Quando eu era criança, a minha mãe vai ficar triste de eu contar essa história aqui, mas quando eu era criança eu tava gripada. E eu sempre fui uma criança piolenta. Pode colocar a idade piolenta nos comentários. Mas era danada pra pegar piolho. Era mês sim, mês não, eu tava cheia de piolho, na época da escola. E aí, a minha mãe tava sempre com shampoo de piolho. Teve um dia que em cima da geladeira minha mãe me bota o shampoo de piolho e o xarope pra gripe. E acreditem, a minha mãe me deu o shampoo de piolho pra tomar. É real essa história. Eu era muito pequenininha. E o que ela fez? Ela pegou a colher, botou o shampoo de piolho, botou na minha boca. Quando ela botou na minha boca, eu senti o gosto na hora. Só que eu era muito ruim pra tomar remédio. E aí ela, toma, Dagiele, tem que tomar. Eu engoli o remédio. Quando a minha mãe se deu conta que ela tinha me dado shampoo de piolho, vocês não têm ideia de como que foi o quiprocó. Eu acho que eu nunca contei essa história na internet. Mas eu tomei por quê? Foi goela abaixo. Foi tipo assim, filha, você tem que tomar o remédio. Eu tava bem doentinha mesmo, bem gripada. Tadinha da minha mãe. A minha mãe saiu doida comigo pra fazer todas as coisas lá, pra tirar o veneno da minha barriga. Acabou tudo bem. Eu nunca esqueço desse dia, porque eu era muito pequenininha. A gente morava aqui, tava só eu e minha mãe em casa. E graças a Deus foi só um susto, não aconteceu nada, só passei muito mal, mas tô rindo dessa situação, mas imagina o susto que a minha mãe passou. Se tem mãe aí assistindo, ela não gosta muito dessa história, né? Mas tem mãe aí assistindo, imagina o desespero da minha mãe. Falando, caraca, eu dei um veneno pra minha filha tomar. Basicamente foi isso. E quando a gente olha pros empréstimos que você assinou, por que eu contei essa história pra você? Pra mim é a mesma situação. Se não for com o prestamista, não faz. Faz com o prestamista, senão eu não vou te dar dinheiro. É praticamente a mesma situação, cara. É praticamente a mesma situação. Tipo, toma, tem que fazer. Você não tá precisando de dinheiro? Vai fazer com esse seguro aí embutido. Dagi, que negócio é esse de seguro prestamista? Basicamente, é um veneno que encarece o teu consignado. É um veneno que torna a tua dívida muito mais cara, mas que os bancos vendem como uma coisa boa, né? E assim, ele é ruim? Totalmente ruim? Não, mas existem algumas soluções mais baratas do que você vender um seguro prestamista atrelado a um empréstimo. E muitas vezes você nem sabe que tem. Dagi, mas você não falou que ia falar sobre a única solução? Percebe que na hora de olhar os menos, se eu começo a entender, opa, peraí, esse menos aqui, ele podia ser menor. Podia não ter um seguro prestamista casado nesse consignado, podia. Mas talvez é a primeira vez que você tá ouvindo falar disso. Quem tá chegando aqui agora é a primeira vez que tô questionando. Cara, será que você assinou um contrato sem ler? Será que te tacaram shampoo de piolho no lugar de xarope? E você não tá sabendo? Contei essa história aqui pra vocês pra fazer piada da situação, mas basicamente isso, sabe? Será que te intocaram um negócio e você nem tava sabendo que tava tomando um trem que não era pra você tomar? No caso de uma dívida? E aí, quando eu começo a olhar esses normalmente eu passo na folha de pagamento, aonde que eu entro? No extrato bancário. Aí, quando eu chego no extrato bancário do indivíduo, eu tenho um empréstimo lá. Ou seja, além dos consignados, eu tenho um empréstimo. Cara, e a taxa de juro desse empréstimo? Se você já tá cheio de consignado e tem empréstimo aqui na conta corrente,
Eu tenho dois problemas muito grandes, porque o empréstimo da conta corrente é muito mais caro do que o consignado. Consignado gira na taxa de 1%, 1,20%, 1,30%, 1,40%, 1,80%. O empréstimo da conta corrente raramente é abaixo de 2%. É 2, 3% de juro. Cara, mas qual que é a solução da GL? É exatamente através desse questionamento. Cara, será que meu empréstimo é muito mais caro e eu posso renegociar? E a resposta é que pode. Mas para eu renegociar, eu vou ter que entender, meu juro é alto, meu juro é baixo? Eu peguei 10 para pagar 50? Eu peguei 10 para pagar 30? Será que eu tenho um juro que o pessoal gosta de chamar de abusivo? Eu não gosto desse nome, mas é um juro muito acima do que deveria ser. E aí, cada menos da sua vida, eu vou começando a questionar. Terceiro ponto, ó, falei dos consignados, falei dos empréstimos da conta corrente. Por que teu salário cai numa conta corrente? Aí é outra pergunta. Por que teu salário cai numa conta corrente? Uai, Daj, como assim? Eu tenho que receber numa conta. Ninguém paga em dinheiro mais. Eu sou servidora pública aqui do governo do estado de Mato Grosso, tem que receber na conta. Eu sou do TJ, tem que receber na Caixa. Eu sou do Exército, tem que receber ou no Bradesco, ou no Santander, ou na Caixa. Tem que receber no banco. Ah, é? Será que é isso mesmo? Ou será que você não lembra? Mas num determinado momento da tua vida, você passou o teu salário para esse banco e você assinou um monte de documento. Talvez você nem lembra disso. Você só pegou e falou, agora meu salário é no Banco do Brasil. Ou é desde o dia, né? Tem gente que tem 30 anos, adora dizer pra mim, né? 30 anos de trabalho. Ei, a minha conta é no Banco do Brasil desde 1985. E adora dizer isso pra mim, que a conta lá dele... E você não lembra os papéis que você assinou em 1985, em 1992, você não lembra, em 2005 que seja. E lá você assinou que você deixa o banco descontar tudo, no débito automático, e que ele pode descontar os empréstimos, e você não lembra. E aí eu pergunto sempre, cara, por que teu salário não tá protegido? Sendo que tá na Constituição do Brasil que salário é impenhorável. Logo, o salário já é protegido até mesmo de um processo judicial, você tem a impenhorabilidade do salário. Ou seja, não é tão simples assim mexer no salário de um trabalhador. Então, o que a lei diz? Que um juiz, para mexer no salário, não é tão simples assim. Mas você deu para o banco a chave do teu salário. Tá lá na resolução do Banco Central dizendo que a pessoa pode desautorizar desconto no salário, que ela pode revogar autorizações que ela deu. E por que o banco mexe no teu salário antes mesmo que você receba o seu dinheiro? Daj, você tá mandando eu tirar o meu salário do banco para o banco não descontar nada? Não, eu estou fazendo perguntas. Por que isso acontece? Por que isso se dá desse jeito? E se eu ficar aqui indo linha por linha, eu vou descer no cartão de crédito. Por que você tem 3, 4 cartão de crédito? Se você tem 3, 4 cartão de crédito e tá faltando dinheiro para pagar e você paga a fatura do cartão e volta a usar o cartão, cara, talvez a gente precisa renegociar esse cartão. E eu sei que você já tentou parcelando fatura e não deu conta de pagar. Eu sei que você já pagou o mínimo e quando a fatura do outro mês chegou, você quase infartou. Porque triplicou de tamanho a fatura do cartão, o juro veio 500, 600, 700, R$1.000 só de juro da fatura anterior. Eu sei que você pagou cartão com cartão e isso custou caro. E agora você tá com 2 cartões, eu sei. Mas é olhando linha a linha que a gente começa a falar, opa, peraí, o que dá pra fazer com isso aqui? O que dá pra fazer com isso aqui? Só que volta lá pro ponto inicial da live que eu comecei a falar. Se eu não for tomado por uma indignação e uma decisão de resolver, essas perguntas não vêm pra mesa. Essas perguntas você não vai parar. Daj, o que é pra eu fazer? O que é pra eu fazer quando eu sair dessa aula? Eu já vou dizer. Porque a minha ideia aqui é fazer, inclusive, uma aula bem prática pra você. Porque não tem mágica, não tem milagre. Você vai precisar sentar e começar a resolver esse problema. Coisa por coisa, item por item. É possível. É possível, mas é pra uma parcela pequena de pessoas. Porque tem gente que não tá disposta a fazer o que precisa ser feito. Quer ficar o resto da vida reclamando. Porque é muito mais fácil reclamar do que resolver. Pega essa aí. É muito mais fácil passar a vida inteira reclamando, passar a vida inteira se privando, passar a vida inteira sem conseguir fazer o básico. É muito mais fácil do que encarar a solução. Daj, você tá dizendo que é fácil. É mais fácil reclamar, porque reclamar não gera esforço. Reclamar não me exige sentar e assistir uma aula. Reclamar não me exige entender o que tá acontecendo. Reclamar não me exige ir atrás de um documento. Daj, mas é muito difícil. Qual difícil você prefere? O difícil de resolver ou o difícil de continuar com o problema? Eu prefiro o difícil de resolver e recomendo que você queira resolver também. Porque basicamente se abre 2 portas na sua frente. A porta de continuar com o problema, a porta de resolver o problema. Então, quando eu começo a entender o que está acontecendo comigo através dessas perguntas que eu tô fazendo, eu pego um extrato, eu pego desde o meu contra-cheque. Essa é a missão que eu vou dar hoje para vocês.
Pega o teu contra-cheque. Vamos começar a entender cada contrato de consignado que você tem. Você tem a cópia desses contratos? Se não tem, resolução 5.004 do Banco Central, você consegue pegar uma cópia. Precisa saber o que está enfiado nesse consignado. Aqui em Cuiabá tem um verbo chamado tchuçar, que é tchuçado, enfiado lá dentro, né? O que está tchuçado nesse consignado, como diz os cuiabanos? O que está enfiado dentro desse consignado? Foi feito seguro? Não foi? Qual a taxa de juros? Eu preciso desse documento. Depois você vai descer para sua conta corrente. Quais mais empréstimos que eu tenho? Eu tenho cópia dos meus contratos? Cara, o que está enfiado aí? Será que o meu carro tem um seguro enfiado? Na casa, o seguro é obrigatório. Na casa tem seguro de morte e seguro da casa em si, né? Então, no financiamento da casa, tá tudo bem ter um segurinho lá. Lá tem mesmo. Mas nos outros empréstimos, tem que olhar. Será que tem? Será que não tem? Cara, meu cartão de crédito, como é que... Cara, deixa eu pegar as minhas faturas. E aí, você vai montando o que eu chamo de uma pastinha. Talvez esse é o melhor nome para dar. Você vai começar a montar uma espécie de material mesmo, como se fosse um material de trabalho. Por exemplo, quando eu vou fazer uma live, eu preciso desse microfone, eu preciso aqui, que é o que eu vou falar para vocês. Cadê as ferramentas que você vai precisar para começar a descascar essa laranja, resolver esse problema, descascar esse abacaxi chamado problema financeiro? Então, quando você começa a entender o que está acontecendo com você, eu sempre falo, cara, se seu salário não sobra, a única solução é entender o que está acontecendo, entender o que está acontecendo com ele e começar a resolver. Entender o que está acontecendo com ele e começar a resolver. E isso vai exigir de você comprometimento. Dagi, e o que é esse negócio do salário cair e o banco mexer? Esse é um tema chamado proteção salarial. Uma das etapas desse caminho é a proteção salarial, que é você revogar essas autorizações que você deu para o banco lá no passado. Talvez em 1982, talvez nos anos 2000, não sei quando que você deu essa autorização. Mas você fala, olha banco, o salário é meu. Peraí, que antes de você mexer, eu quero que ele caia limpo na minha mão. As resoluções que garantem isso é a 5.058 e a 4.790. São duas resoluções. O que é isso, Dagi? São regras do Banco Central do Brasil. Resoluções que falam, olha, o trabalhador tem o direito de ter uma conta salário protegida de desconto. Ele tem o direito de cancelar a autorização de desconto direto em conta. Em conta, não estou falando da folha, estou falando em conta. E a proteção salarial é um dos mecanismos que tira você desse piloto automático de entra salário, o banco desconta tudo e eu me viro para entra salário, o banco desconta tudo. Então, assim, a proteção salarial é uma das coisas que vai te ajudar nesse caminho, é uma das coisas. Mas eu tenho as dívidas, não adianta eu falar, vou tirar o meu salário do banco e seja o que Deus quiser, vou dar o calote. Não funciona assim. Inclusive, se você quer dar o calote no banco, pode sair do meu canal, porque eu não falo sobre isso. Falar para parar de pagar no banco, você encontra lá no qualquer vídeo aí de algum blog da internet. Coloca lá, como sair das dívidas, vai ter um vídeo lá, para de pagar o banco. Eu não tô aqui para ensinar isso. Minha parada aqui é ensinar a negociar. Eu não tenho nada contra quem ensina a não pagar o banco, tá tudo certo. Eu ensino a negociar. Como é que eu pego esse empréstimo e coloco no juro mais barato? Como é que eu pego esse cartão que você usou e consigo parcelar ele? Como é que eu consigo pegar esse empréstimo consignado e ver tudo que dá para fazer nele? Então eu vou ensinar para você formas de resolver o problema definitivamente, não simplesmente fingir que não fez uma dívida e ficar esperando o banco te procurar. Eu não ensino isso porque eu não acho que esse é o caminho para resolver. Eu entendo que eu trabalhei lá e quando você tem um problema financeiro, você tem que buscar um jeito de reparcelar ele. E já tem 1 milhão de regras que protegem vocês nesse sentido. E que sim, não é uma coisa que estala o dedo e negocia, mas é possível. Agora, se você sai daqui e começa a montar essa clareza, eu chamo isso de clareza. A minha metodologia tem 3 pilares, clareza, preparação e negociação. Clareza do seu caso é o primeiro pilar. É entender cada menos que está acontecendo na vida financeira, porque se seu salário não sobra, são esses menos que tem problema. Ah, Dagi, se os menos que são problema, eu vou cortar gasto. Eu vou cortar gasto, já achei, Dagi, eu vou cortar gasto. Qual é o problema de focar só em cortar gasto? Se você me ouve aqui e fala, se os menos são um problema, eu vou economizar no mercado. Você economiza R$100 no mercado. Isso é tirar da boca da tua família. Você fica frustrado de trabalhar tanto e não poder, às vezes, ter que tirar R$100 do mercado. E esses R$100 que você economizou no mercado, não comprando carne, ou comprando alguma coisa mais barata, trocando manteiga por margarina, nunca vai ser suficiente para bater os 300, 500, 600 reais que você está pagando de juro de limite, de juro de atraso de cartão, de juro de empréstimo que está em dia, se você não tem nada atrasado. Não tem como, com corte de gasto, você bater o tanto de juro que você paga em dívida.
mesmo que ela esteja em dia. Tô falando dos empréstimos, tô falando das contas em dia. Tô falando de nada em atraso, tô falando das contas em dia. Empréstimo em dia tem juro. Então, cortar gastos nos menos, o impacto é muito pequeno. Em geral, é só você, quando você montar essa pastinha de ferramenta, você vai olhar o teu extrato e você vai falar, caraca, só de cartão de crédito eu pago metade do meu salário. O que tem nesse cartão? Eu preciso começar a resolver. Dage, mas a fatura tá muito alta e é só compra. A gente vai ter que reparcelar esse cartão. A gente vai ter que reparcelar esse cartão. Como? Tem técnica e estratégia para isso. Técnica de negociação de cartão de crédito. E pasmem você, é uma das dívidas mais simples de negociar. Não a mais fácil, mas uma das mais simples. Porque se você gastou dinheiro no cartão e o banco te deu muito mais limite do que você dava conta de pagar, vai precisar reparcelar. E eu poderia aqui dizer para vocês diversas coisas a respeito de salário, de cada dívida, mas até para vocês absorverem. Isso aí é um estudo que tem. O adulto não consegue ficar 3, 5 horas direto ouvindo uma coisa. Então eu quero ser bem específica aqui com você. Se o seu salário não sobra, a conta aqui é uma parada de mais e menos. É uma conta de mais e menos. O mais é o quanto você tem de renda. Tô nem falando da renda líquida, tô falando da renda mesmo. Quanto que é o seu salário? Quanto que tem de entrada? E cada menos, a gente vai ter que reorganizar até essa conta fechar. Custe o que custar, leva o tempo que levar e você vai ter que aprender esse caminho. E eu tô aqui para te mostrar que é possível. Mas cada menos que desconta, tem que ser questionado, investigado, descobrir qual que é o contrato, descobrir o que tem lá, entender exatamente o que está acontecendo. E aqui eu quero um pouquinho mais fundo agora com você. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Eu sempre falo duro aqui. Eu pego para falar assim, cara, você é adulto. Eu preciso de você forte para resolver. Eu preciso que você fique com raiva de cada desconto que tem. Ah, Daj, mas precisa ser assim? Cara, é o jeito que eu encontrei que funciona. Aqui, através dos meus conteúdos, eu peguei uma linha, né, de trabalho, que é a linha de incomodar os adultos. Falar, hein, pô, já passou da hora, né, adulto? Passou da hora, né, de você dar conta da sua própria vida? Passou da hora, né, de você aprender a cuidar das suas finanças? Bora? Minha linha não é muito dizer pra você, é importante, né? Não é, cara. Minha linha é mais o que eu gostaria de ter escutado. Quando no auge dos meus 23 anos, jovem pra caramba, muito metidinha a saber de tudo, errei. Perdi. Porque eu não encontrei ninguém que falasse, queria levar às vezes até um tapão na cabeça e falar, acorda, tá fazendo cagada, tá fazendo besteira. E eu falo nesse tom mais firme, mais duro. Não é porque eu tenho uma braveza com vocês, eu quero... não é pra brigar, é pra dizer assim, cara, você precisa se indignar. Tem um sistema aí que é todo desenhado pra você afundar nas dívidas. É um sistema todo desenhado pra você ir lá e pegar cada vez mais dinheiro. É um sistema, assim, que é como é. E eu não luto contra esse sistema, porque ele é assim desde que eu entrei lá. Quando eu tinha 19 anos, eu tenho 34 hoje. Então, assim, há 15 anos eu vejo o sistema ser do mesmo jeito. Só muda a forma, mas ele continua emprestando muito mais dinheiro do que as pessoas podem pagar, a um juro cada vez mais alto, e quando a pessoa tenta negociar, afunda ela em mais dívida ainda através dessas renegociações que junta tudo numa parcela só. A solução é renovar seu consignado, vamos fazer um parcelamento de fatura em 36 vezes, que triplica a sua dívida. Eu tô aqui para te mostrar um outro caminho. E se seu salário não tá sobrando hoje, essa indignação que eu falei aqui hoje e a necessidade de parar e começar a olhar linha a linha do que está acontecendo com o seu dinheiro é um dos passos que, sem isso, eu não sei como é que resolve. Não está disposto a olhar, a começar a entender, a ir atrás de documento, a se questionar taxa de juros, o que é isso aqui? Cara, por que eu tenho 4, 5 cartões? Eu já parcelei, não parcelei? Qual que é a taxa de juros? Não está disposto? Tá tudo bem, eu respeito você, de verdade. Aí eu vou, inclusive, recomendar pra você procurar outra pessoa. Quer um jeitinho fácil? Quer entrar na justiça? Quer pegar essa bagunça financeira toda aí, tocar na mão do advogado e dizer pro advogado assim, resolve aí minha vida financeira que eu baguncei todo? Pode fazer, tem um monte de advogado que faz e eu não tenho nada contra quem faz. Não é o caminho que eu acho mais inteligente. Pra mim, o caminho mais inteligente e mais rápido é resolver uma coisa de cada vez e ir resolvendo pra você aprender a não entrar nisso de novo.
Porque é muito comum as pessoas fazerem negociações malucas, passou algum tempo, tá endividado de novo. Se você já fez alguma renegociação e se endividou tudo de novo, você sabe do que eu tô falando. Eu passei por isso, então sei como é que é. Então assim, existe um jeito de você achar que vai chegar alguém, vai pegar teu problema e vai resolver como se fosse dele, isso não é vida adulta. Os problemas da minha sobrinha, que não é minha filha, eu não resolvo, é a mãe dela que resolve. Então, nem assim, chega um momento que nem o problema dos filhos a gente consegue resolver. Tem que ser a gente, tem que ser a pessoa pra resolver, que ela já tem a autonomia da vida dela. Então assim, esse problema, qualquer pessoa que pode te ajudar. Saiu um vídeo meu onde eu falo, eu não vou resolver seus problemas pra você. Eu vou te mostrar o caminho, eu vou te entregar a ferramenta, eu vou fazer um jeito pra você fazer mais rápido, eu vou fazer um jeito pra você errar menos e conseguir resolver sem erro, porque eu já passei por esse caminho, eu sei aonde que vai enroscar, consigo fazer tudo isso. Resolver por você, até hoje eu não encontrei um jeito de alguém resolver no teu lugar, você cuidar da tua vida financeira. Tem uma frase que eu tenho repetido muito nos últimos dias, que é, não tem como você ser um adulto inteiro sem ter um mínimo de ordem financeira. Não tem. Você vai ficar um adulto capenga. Porque não tem como você ser um adulto inteiro se você não tiver uma vida financeira minimamente ordenada. Tá bagunçado não é um problema. Tem coisa bagunçada lá na minha casa. Se vocês forem lá, vocês vão achar umas toalhas lá bagunçadas que eu tenho que dobrar, separar por kit e tal. Tem lá. Tem bagunça lá. Não tá 100%. Mas o básico tá ordenado. Então a gente sempre tem alguma bagunça pra resolver? Tem. Mas até que ponto essa bagunça eu sou capaz de organizar? Opa, peraí, eu consigo organizar essas toalhas, eu consigo organizar isso aqui. A vida financeira é uma das coisas da vida adulta que se você não organiza, você não consegue ser um adulto inteiro. Você vai ficar um adulto capenga. Você vai falar, tô andando, pô, olha onde eu cheguei. E aí tem uma fala da minha aluna Tati que me lembra muito. Ela falou, Dagi, eu sou doutora, eu tenho doutorado. Eu fiz faculdade, eu fiz um doutorado e eu não consigo cuidar da minha vida financeira. Eu dou aula pra gente super bem sucedida e eu não consigo cuidar. Então, eu não tô inteira, Dagi. Parece que eu fiz um monte de coisa certa na minha vida, mas isso aqui eu não resolvi. Bom, um doutorado é um negócio complicado de terminar, né? Falei, poxa, peraí, eu entendi você agora. Por mais que você tenha dado certo em uma coisa, a outra coisa tá capenga e não funciona. Então, a decisão que eu convido vocês e que eu convoco para você tirar um tempo, saiu dessa live, você vai tirar um tempo e começar a buscar as informações desses empréstimos consignados, dívidas que você tem, e começar a montar um ambiente. E eu tô falando físico, gente, tô falando de uma pasta, eu tô falando de um papel, eu tô falando de começar a organizar isso para entender cada menos desse que desconta o salário. Eu não conheço outro caminho de resolver. Hoje você pode decidir dar um passo. Ou você pode decidir não dar. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas eu tô aqui te convidando e te dizendo que, a vida de quem enfrenta esse pequeno desconforto de resolver, em algum momento fica boa. Hoje eu olho pra minha vida e vira e mexe eu falo, cara, eu não tenho problema. Porque o pior dos problemas que era ter dificuldade pra ir no mercado, ter restrição financeira pra fazer as coisas, eu não tenho. Então, pra mim, o mais difícil era aquela época lá, onde eu queria fazer uma coisa, mas não dava, e meu Deus... Então, se o dinheiro... Hoje eu falo, cara, eu tenho saúde, eu tenho condições de ir atrás das soluções que eu preciso. Não, cara, hoje não tem problema, não. Eu já tive mais problema. E hoje eu falo muito isso, eu falo porque quando você tira esse fardo das suas costas, e esse é meu grande sonho, que dinheiro não seja o problema na vida das pessoas. Só que esse é um problema que a pessoa vai ter que decidir resolver. Não tem como a gente instruir, tem como a gente chamar atenção, tem como falar muita coisa, é o que eu tô fazendo aqui. Mas resolver por você, eu tô aqui pra te ajudar. Pra te literalmente falar com você, isso aí eu já passei por isso. Conheço outras pessoas que passaram, tenho mais de 9.000 alunos que em algum momento já tiveram na minha frente como você tá agora e decidiram avançar e resolver esse problema e resolveram. Muitos deles eu entrevisto e vocês veem saindo entrevista no meu canal, aqui. Tem um vídeo que eu acho muito bonitinho. A minha equipe escreveu esse texto e eu falei, cara, é a mais pura verdade isso aqui que eles colocaram, né? Porque acho que de tanta minha equipe me escutar, eles vão pegando, assim, umas coisas que eu falo e eu falo assim, nossa, que bonito que ficou isso. E eu achei bonito que a minha equipe escreveu. Eles escreveram assim, a decisão que você toma e a decisão que você não toma, ela tá definindo como é que vai ser o seu final de ano. E aí, na hora que eu li, eu falei assim, cara, que bonito isso, né? É verdade, porque a pessoa tá em maio e ela não percebe que a ausência de decisão dela em maio tá impactando a vida dela em dezembro. Vai impactar a vida dela em dezembro. Então, a ausência de decisão agora, aí no dia que eu li isso, eu falei assim, caraca, faz todo sentido. Porque é exatamente isso. Tem muita gente que chega nas férias da escola e agora vai ter as férias de meio de ano e no final do ano vai ter as férias do final do ano, né?
E aí as pessoas falam, nossa, meu filho, a Denise me falou isso, Dagi, chegou final de ano, meu filho perguntou, mamãe, vai todo mundo viajar, a gente não vai? Claro, precisa viajar todo final de ano com o filho? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas ela falou assim, caraca, a gente trabalha tanto, a gente não tem um salário ruim, eu e meu esposo trabalham, a gente não consegue viajar, cara. No ano inteiro a gente não conseguiu levar as crianças pra dar uma voltinha. Ali na esquina, que era pertinho. Não conseguimos. Cara, é ruim olhar pro meu filho e falar, nós não vamos viajar. E aí eles viajaram, depois ela me mandou foto e tal, porque a decisão que ela não tinha tomado impactou lá nas férias. E às vezes não é a viagem pra praia. Às vezes é o visitar o pai e a mãe. Às vezes é, cara, quanto tempo eu não consigo visitar minha família? Às vezes é visitar uma irmã. Às vezes é conhecer um sobrinho, um afilhado, que é como aconteceu comigo. A decisão que você não toma agora. Qual que é o custo que ela vai ter lá daqui pra frente? Então, esse incômodo que eu trago de falar assim, cara, a vida financeira vai ter que ser uma das coisas que vai entrar nas suas prioridades pra você pegar e resolver. Cara, eu vou pegar isso aqui e vou resolver. Eu vou pegar isso aqui e vou resolver. Eu vou pegar isso aqui e vou resolver. E, de novo, se parecer que eu tô repetindo isso muitas vezes, é proposital. Porque hoje, depois de todos esses alunos que já passaram pela minha mão, depois de tanto tempo fazendo o que eu faço, já tem mais de 7, 8 anos que eu tô aqui repetindo todo santo dia, qualquer pessoa pode resolver o problema financeiro, eu sei que o que impede as pessoas de resolver, uma das primeiras coisas é a falta de decisão. E de fé que é possível resolver. E eu não tô falando de uma fé vazia, eu tô falando de uma crença inabalável de que é possível resolver. E muito do meu trabalho é trazer os elementos para mostrar que é possível, que tem regra, que tem como, mas você vai ter que acreditar mais do que eu. E eu procuro, através do que eu falo, trazer isso para você. Hoje é dia de falar sobre decisão. Hoje é dia de falar que as pessoas não saem das dívidas porque elas não decidem. Porque elas não se indignam, porque aparece na televisão, na Globo, em todos esses canais aí de televisão aberta, que é normal viver endividado. O noticiário tá noticiando que a culpa é do governo. Ele não tá chamando você muitas vezes pra responsabilidade, eu tô chamando você. Com o salário que você tem, com a inflação que tem no país, tô me lascando pro resto, eu tô chamando você. Minha conversa aqui é com você. E você que me critica, e pior, me critica e tá me escutando até agora, você vai lembrar de mim. Eu procuro deixar uma marca na vida de vocês, pra que vocês se lembrem. A partir do dia que você me encontra, você vai falar assim, cara, da próxima vez que você passar problema financeiro, você vai lembrar de mim. Ontem eu dei uma aula e eu falei com um empresário ontem. Eu falei com um grupo de empresários e eu falei, a próxima vez que você ficar fazendo zona com o dinheiro da empresa, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar que você está fundando a sua empresa num problema financeiro. Você vai lembrar. O que você vai fazer com essa informação é decisão sua, mas você vai lembrar. Eu falo sempre assim, eu entendo vocês, né? Porque eu já fui vocês um dia. Mas o que eu falei hoje aqui, se essa semente de indignação, de decisão frutificar no coração de vocês, meu trabalho já começou a ser feito. E essa semente vai começar a gerar fruto. Espero de verdade que essa aula ajudou. Se ajudou, depois deixa nos comentários aqui do YouTube e do Instagram que ajudou, que agregou na tua vida. E eu espero de verdade que um passo por vez, uma atitude por dia, você comece a construir a sua nova vida, fora do caos financeiro e com salário sobrando. Obrigada, viu?